Lucas capítulo 18, versículo 27, diz o seguinte para nós. Jesus respondeu que o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. A coisa mais importante aqui, essa primeira frase do versículo, não é o nosso foco nesses dias, mas Jesus respondeu. O nosso foco é a resposta que Jesus deu. O que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Há outras pessoas que dizem, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Você podia levantar uma das suas mãos e dizer isso comigo? Os impossíveis dos homens. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Aleluia! Amém, gente? Hebreus capítulo 11, eu vou fazer um resumo para você do capítulo 11 de Hebreus. Hebreus capítulo 11 é um capítulo inteiro dedicado a falar sobre a operação da fé. Eu convido você a ler esse capítulo. Se você tem aí Bíblia de papel, não vai ser agora o momento da gente ler, mas leia em casa. Se você usa a Bíblia eletrônica, você pode depois conferir em casa, dar uma lida no capítulo 11, em todo o capítulo 11, porque o capítulo 11 inteiro do livro de Hebreus é um capítulo dedicado a falar sobre a operação da fé, e a Bíblia nos diz que o justo viverá pela fé. Então é importante a gente entender um pouquinho sobre fé, porque fé é a fonte da nossa vida. O justo não terá surtos de fé aos domingos pela manhã, ou aos domingos à noite, ou nos cultos de meio de semana, ou quando a situação apertar. Não, o justo viverá pela fé. Dia bom, dia ruim, tempo bom, tempo mau, problema ou sem problema, o justo viverá pela fé. Amém? E o capítulo inteiro de Hebreus é dedicado à operação da fé. Logo no versículo 1, Hebreus 11 nos diz que a fé é uma certeza. A fé é uma certeza de obtenção, de que nós obtemos coisas esperadas, coisas que nós estamos esperando. Esse mesmo versículo 1 diz que a fé é uma convicção de fatos que não são visíveis. Você não está vendo, mas você está convicto que já é real. Amém? Você vai um pouco adiante, e ali em Hebreus 11 também é falado sobre a fé, que nos dá o entendimento revelado de que o universo foi criado pela palavra de Deus, fazendo com que o visível viesse a existir a partir do invisível. Você vai um pouco mais adiante e é citada a fé de Abel. A fé de Abel, filho de Adão, que foi justificado por uma oferta. Presta sua atenção nisso. Abel não foi justificado porque frequentou um culto, porque levantou a mão a um apelo. Abel foi justificado diante de Deus porque deu uma oferta. Ele fez uma oferta que agradou a Deus. Uma oferta que era primícia, que era primeiro fruto, algo que ele fez de coração e separou o melhor do seu rebanho, entregou para Deus, e a Bíblia diz que por causa disso, lá em Hebreus 11, diz que ele foi então justificado. Você vai um pouco mais adiante e fala sobre Enoque. Enoque foi o 7º depois de Adão. Ele era eu não sei se o termo é esse, mas seria quinqueneto de Adão. Adão o pai, Abel o filho, aliás, Sete, o filho que veio depois, que esse aí foi filho de Sete, o terceiro filho de Adão. Adão, Sete, e depois disso veio uma fileira de gente, pai, filho, neto, bisneto, trineto, quatrineto, quinqueneto, Enoque. A Bíblia diz que esse Enoque agradou a Deus com a sua fé, e que a fé dele agradou tanto a Deus, que ele nem viu a morte física. Ele foi arrebatado, foi levado, foi levado direto por Deus. Em seguida, diz para nós que sem fé é impossível, não é muito difícil, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Depois fala sobre Noé, que construiu um barco gigantesco
que ficou conhecido como a Arca de Noé, e ele fez isso pela fé. Dos versículos 13, 13, não do versículo 13, 13 dos 40 versículos, são 40 versículos do capítulo 11, desses 40 versículos, 13, versículo 8 ao 19, são usados para falar da fé de Abraão. É a pessoa mais citada em Hebreus 11, por isso ele é chamado o pai da fé. Ele é a pessoa mais citada em Hebreus 11, e são 13 versículos dedicados para falar somente sobre Abraão. Os versículos 20 e 21 dizem que Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoou Jacó, Jacó abençoou os filhos de José, ou seja, os seus netos, e todos esses caras pronunciaram essas bênçãos sobre os seus descendentes pela fé. É o que nos ensina Hebreus 11. Depois, no versículo 22, diz que José do Egito, próximo do fim da vida, de forma profética, pela fé, ele deu ordens para que quando o povo de Israel saísse do Egito, coisa que só veio acontecer 400 anos mais tarde, mas ainda em vida, José deu ordens para que quando o povo de Israel saísse do Egito, não se esquecesse de pegar e levar junto os seus ossos para sepultar juntos aos seus ancestrais. 7 versículos em Hebreus 11 são usados para falar de Moisés, começando pela fé dos pais de Moisés, dizendo que quando ele era ainda um bebê, diante do decreto de Faraó para que fossem mortos os bebês hebreus, eles ocultaram Moisés, que ainda era um bebezinho, por 3 meses, mas que pela fé eles não temeram, eles não tiveram medo, mas eles creram no livramento que Deus podia trazer. Você vai um pouco mais adiante e diz que pela fé Moisés abandonou o Egito sem ficar amedrontado pela cólera de Faraó, mas permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Mas a gente diz que pela fé ele celebrou a primeira Páscoa, derramando pela fé o sangue de um cordeiro, crendo pela fé que aquilo era o que impediria que o exterminador, o anjo exterminador, tocasse nos primogênitos de Israel. Pela fé, a Bíblia diz que ele tocou as águas do Mar Vermelho para que as águas do mar se abrissem e o povo de Israel atravessasse para o outro lado como quem pisa em terra seca. Incrivelmente, no versículo 29, o escritor de Hebreus pula todo o período de peregrinação do povo de Israel pelo deserto e quando ele termina de falar, dizendo que o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho pela fé, como quem passa a pé seco, o próximo versículo diz que pela fé caíram as muralhas de Jericó. Quanta coisa aconteceu entre a passagem do Mar Vermelho e a queda das muralhas, mas o autor não cita, ele pula direto. Por quê? Porque no deserto, naqueles 40 anos, foi quando Deus deu a lei. E ele pula a lei, porque o texto de Hebreus 11 fala sobre viver pela fé e não pela lei. E o apóstolo Paulo é uma das coisas que me mostra que, para mim, é uma das evidências de que a Epístola de Hebreus foi escrita por Paulo. Paulo diz para nós que tentar viver ou encontrar justificação diante de Deus pela lei é inútil, porque se a salvação é pela lei, então Cristo morreu em vão. E agora o autor aqui de Hebreus, ele pula no versículo 29 para o 30, ele já fala que pela fé ruíram as muralhas de Jericó. No versículo 31, ele cita a fé de Raabe, que não pereceu junto com o resto dos moradores de Jericó, porque ela creu no Deus de Abraão. Ou seja, por que Raabe não pereceu? Porque ela utilizou fé, porque ela creu pela fé. Do versículo 32 em diante,
são citados alguns personagens do Antigo Testamento que estiveram debaixo da lei. E aí ele cita Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, e depois ele fala de uma multidão de anônimos, gente que você e eu não sabemos quem foram, mas que obtiveram vitórias magníficas. Ele usa os seguintes termos: subjugaram reinos, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, foram poderosos em guerras, viram mortos ressuscitarem. Mas também diz que essa turma passou também por dramas profundos. E ele diz que muitos deles foram provados, torturados, escarnecidos, açoitados, algemados e presos, apedrejados, fugitivos, necessitados, afligidos, maltratados, errantes por desertos, por montes e covas, pelos antros da terra. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Mas diz que, embora todos os tais estivessem debaixo da lei, nenhum deles recebeu nada por obediência à lei, mas apenas pelo exercício da fé. Uau! Olha só o que o escritor dos Hebreus está dizendo para nós, isso é Deus falando conosco. Essa turma, Sansão, Baraque, Gideão, eles fizeram coisas tremendas, e houve outros que até mesmo foram presos, perseguidos, mas que obtiveram vitórias tremendas, fecharam bocas de leões como Daniel, eles viram extinguir o fogo, como foi o caso, o poder do fogo, como foi o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas nenhum deles recebeu nada disso, por obediência à lei. Todos obtiveram o que obtiveram e suportaram o mal que veio sobre eles, a perseguição, o apedrejamento e tudo, suportaram pela fé. O justo viverá pela fé, não por uma obediência à lei. E ainda assim, diz o texto de Hebreus, que eles não obtiveram a concretização do melhor de Deus para as suas vidas, porque isso estava reservado no versículo 40, o último versículo de Hebreus 11, diz que isso, o melhor de Deus, estava reservado para aqueles para quem Deus proveria coisa superior. Que coisa superior é essa que a Bíblia, no versículo 40 de Hebreus 11, diz que Deus reservou para nós? A graça. A graça. Eles não receberam tudo, eles não receberam o melhor de Deus, porque Deus estava reservando para aqueles que viriam a viver na dispensação da graça. Não mais buscando justificação de Deus, ou bênçãos de Deus, pela lei, mas apenas entendendo: Senhor, eu sei que sou falho, eu sei que eu tenho erros, mas eu te dou graças, porque Jesus fez uma obra plena, completa, e Ele me abençoa, não pelos meus méritos, mas pelos méritos dEle. A obediência que importa para você já não é a minha, é a obediência dEle, porque Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, e Ele conquistou para mim, está consumado, Ele conquistou para mim bênçãos sem medida. Eu me rendo a Ti para receber aquilo, o que foi conquistado para mim na cruz do Calvário.